No Brasil, o que a gente pensa assim, o que a gente pode fazer para diminuir essa taxa de prematuridade? A gente tem algumas campanhas do SUS, algumas orientações, inclusive legislações que obrigam nas maternidades, os obstetras, a equipe multidisciplinar a ter uma conduta específica diante desse parto prematuro e desse bebê prematuro. São políticas públicas que tendem a melhorar essas estatísticas. Isso é importante a gente ter em mente, e os profissionais de saúde, as pessoas que lidam com a mamãe e esse novo bebê estarem cientes, estarem por dentro dessa legislação. Outra dúvida que as mamães têm muito é que eu sei que é prematuridade, eu sei que é o bebê prematuro, mas às vezes a mãe está grávida e pergunta para mim: mas doutora, o que determina se meu bebê vai ser prematuro ou não? Porque às vezes tem um caso, eu tenho uma vizinha que estava tudo bem, estava a gestação tudo bem, e de repente o bebê nasceu, ela entrou em trabalho de parto. A outra fez um monte de coisa errada e não entrou em trabalho de parto. O que determina se ele vai ser prematuro? Olha, a gente não tem todas essas respostas. Existem alguns fatores de risco que podem aumentar a chance desse bebê ser prematuro, mas tem aquelas causas que a gente considera desconhecidas, que não são conhecidas ainda. Você pode, infelizmente, estar com seu pré-natal todo em dia, tudo direitinho, e você entrar em trabalho de parto sem ter uma explicação específica ou plausível para aquilo. No Brasil, teve um estudo também recente, de 2018, que demonstrou, ele fez uma estatística mostrando que os partos prematuros em mulheres com um nível educacional mais alto, mais elevado, estavam mais relacionados a cesarianas, a indicações de cesarianas. E naquelas com um nível social mais baixo e mais associado à pobreza, associado à ruptura prematura de membrana. Então, como se tivesse um descolamento de membrana ou uma ruptura de bolsa, eram os casos mais comuns aí da prematuridade. Isso foi uma estatística desse estudo. Segundo a Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, existem alguns fatores de risco, como eu falei, que aumentam a chance aí desse bebê nascer prematuro. Vários. Aí você vê, ela classifica por tipos, por exemplo, epidemiológicos. Então, como eu falei nesse último estudo, baixo nível socioeconômico, ele é um fator de risco para a prematuridade. Talvez por dificuldade de ter um pré-natal adequado, dificuldade de ter acesso à informação adequada para melhorar isso, a qualidade de vida, a qualidade da gestação dessa gravidez. Fatores de risco ambientais, que seriam do ambiente onde essa gestante está inserida. Então, nutrição inadequada, a gestante que não se alimenta de forma correta, que não usa suplementos adequados que o médico no pré-natal passa, não toma ácido fólico, não usa ômega 3, a idade materna, os extremos. Então, mulheres muito jovens, adolescentes, no início da menarca, ali 12, 13, 14 anos, ou mulheres mais velhas, principalmente acima dos 35 anos, têm mais chance de prematuridade. Estresse físico e psicológico, cigarro, que a gente sabe, álcool. Eu já falei, já fiz alguns posts, inclusive nas redes sociais, que não existe mais dose segura de álcool na gestação. Então, aquela coisa assim, pode tomar um golinho, uma taçazinha de vinho, isso não existe mais, não existe dosagem segura, então é zero álcool durante a gestação. Drogas lícitas ou ilícitas, medicamentos em si, drogas ilícitas também. Obstétricos, fatores de risco obstétricos seriam alterações hormonais, uma mãe que tem diabetes, que tem hipohipertireoidismo, incompetência do colo do útero, um colo do útero que fica abrindo, ele não consegue ficar fechado durante a gestação, sangramentos, placenta prévia, que é aquela placenta mal inserida de forma muito perto ali do colo do útero, descolamento prematuro de placenta, polidrame ou oligodrame, que é o excesso de líquido amniótico, pouco líquido amniótico, gemelaridade ou gravidez múltipla, que a gente chama 2, 3 filhos, aumenta mais a chance de prematuridade. Então, hoje em dia, as mulheres estão tendo filhos mais velhos, então estão até procurando mais clínicas de fertilização e fazendo procedimentos como fertilização in vitro, por exemplo. Isso aumenta a quantidade de gestações múltiplas, aumentando também a incidência de
partos prematuros. Para você ter uma ideia, 17% dos nascimentos antes de 37 semanas são por conta de gemelaridade, de gestações múltiplas. E 23% antes de 32 semanas são por causa dessa mesma causa. Ruptura de bolsa da membrana amniótica e precoce, doença hipertensiva, que é a eclâmpsia ou pré-eclâmpsia, restrição ao crescimento fetal, malformações fetais e partos prematuros anteriormente. Se a mãe teve um parto prematuro anteriormente, na segunda gestação ela corre risco de ter o parto prematuro também. Outros fatores de riscos ginecológicos. Então a gente tem alterações anatômicas mesmo do colo uterino ou do próprio útero, miomas, história de amputação de colo uterino, malformações em geral. Fatores clínicos cirúrgicos, então infecção urinária, que é super comum na gestação, infecções congênitas, que a gente chama toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus, sífilis, que infelizmente está voltando aí a ter uma incidência maior, doenças maternas como coagulopatias, doenças da coagulação, diabetes, hipertensão arterial, procedimentos cirúrgicos na gravidez, às vezes a mãe tem uma emergência, tem uma apendicite, por exemplo, tem que fazer ali aquela cirurgia, é um risco do bebê nascer de parto prematuro. Fatores genéticos, maternos ou fetais, malformações cromossômicas do feto. Outros fatores iatrogênicos, que são por erro médico ou negligência. E aqueles que eu falei desconhecidos, que são temos alguns fatores ainda desconhecidos. E então, como é que a gente pode saber? Primeiro, você fazer um bom pré-natal, um bom acompanhamento desse parto, dessa gestação desde o início, ter ali, né, tentar mesmo se envolver com essa gestação da melhor forma possível. A gente tem até um nosso e-book que você pode baixar aí nas redes sociais, principalmente na link da bio do Instagram. Se você quiser, ele é gratuito e fala da gestação saudável, como ter uma gestação saudável. Então, como você se alimentar bem, prática de atividade física, pré-natal, exames pré-natais. Existem avaliações que são específicas para você acompanhar se aquela gestação ela está indo bem ou se tem algum risco de parto prematuro, que são a ultrassonografia, que a gente faz no pré-natal, e que ela vai medir o comprimento do colo uterino, que ele é um bom indicador. Se ele estiver fechadinho, né, o bebê está seguro ali dentro do útero. Se ele estiver, dependendo do comprimento desse colo, você pode pensar que aquela gestação está caminhando para um risco de parto prematuro. Existe um exame também, que é a fibronectina fetal, é um exame bioquímico que se faz também, que tem um bom valor preditivo aí para você saber se aquele feto já está perto de entrar, né, de querer ir embora antes da hora. Mas basicamente é um acompanhamento mesmo de perto, um pré-natal bem feito, para a gente ir afastando esses fatores de risco e cuidando da gestante a cada semana aí da gravidez, para que corra tudo bem e ele aguente aí as 37 semanas no mínimo dentro da barriguinha da mamãe.